Olá, boa tarde. Graça e paz a toda a Igreja de Cristo Jesus, aos nossos amigos que entram conosco agora, às 18 horas, na viração do dia, para juntos estarmos na presença daquele que vive, daquele que reina, daquele que é soberano sobre todos e sobre tudo, o Altíssimo, como Daniel o apresenta em seu livro, na visão que teve, o ancião de dias, aleluia, aquele que é o Filho do homem, Jesus Cristo, aquele que tem o poder para ser o Consolador, o Pastor, o Paracletos nosso de hoje, o Espírito Santo. É na presença dele que juntos nessa sala virtual de oração estaremos agora. Seja bem-vinda, Débora, seja bem-vinda, Sandra, Kelly, seja bem-vinda, Léo. Glórias a Deus, que alegria. Lembrem-se, faltam agora apenas 11 dias para completarmos o nosso propósito. Seja bem-vinda, irmã Graça. Faltam apenas 11 dias. Olha só que coisa linda, que coisa poderosa. Estamos aqui diante do Senhor há 19 dias, batendo na porta, pedindo, clamando, buscando. Ele diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca acha, todo aquele que bate se lhe abre a porta. Ele é aquele que promete o seu Espírito. Seja bem-vinda, Paula, à nossa sala de oração. Lembrem-se quais são os nossos propósitos de jejum e oração. Lembrem-se que a gente não está aqui apenas para jejuar ou apenas para um rito religioso. Não, nós estamos buscando no Senhor alvos específicos, propósitos específicos. Para o nosso espírito, estamos pedindo edificação espiritual, estamos buscando sensibilidade espiritual, para que o Senhor esteja alinhando ao nosso coração ao dele. Seja bem-vinda, Danila, que alegria ter você conosco. Seja bem-vinda, Marta. Vamos, chame e convide as outras pessoas para estar conosco da sua lista de convidados, para que eles estejam nesse tempo de oração conosco também. Buscando ao Senhor sensibilidade espiritual para que o nosso espírito esteja sensível à voz de Deus, sensível à forma como Deus fala, sensível à forma como Ele se manifesta. Nós raramente iremos ouvir a voz de Deus no nosso ouvido natural, de maneira audível, como você está me ouvindo agora. Na grande maioria das vezes, o Senhor vai falar conosco em nosso espírito. E o nosso espírito precisa estar sensível para entender que é Deus que está falando, e a Ele falar conosco, a nossa alma precisa estar na mesma frequência que o espírito. Então a gente precisa ter a nossa alma com a frequência, com a carne fechada, com a porta da carne fechada, com os ouvidos para a carne fechados, e a gente está com os ouvidos para o espírito aberto. Porque o Espírito de Deus vai falar ao nosso espírito. E o nosso espírito humano é que vai trazer essa mensagem à nossa mente, à nossa psique. Vocês entendem? Alma, psique, tudo é a mesma coisa. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Lembre-se que o nosso propósito também para o espírito é a ativação dos dons espirituais. Estamos buscando no Senhor que Ele esteja derramando sobre nós os dons espirituais, nos usando de maneira poderosa, colocando o dom do discernimento, o dom de curar, o dom de ministrar palavras proféticas, o dom de interpretar línguas, o dom de milagres, o dom de maravilhas, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom de falar em línguas, o dom de profetizar. Aleluia, o dom da fé, que o Espírito Santo esteja nos liberando, os 7 Espíritos Santo. Seja bem-vindo, Antônia. Queridos, existe um poder sobrenatural sobre a vida da igreja, quando ela sabe utilizar os dons, quando ela está capacitada, empoderada pelos dons do Espírito. Tá? E também nós estamos buscando ao Senhor para que Ele nos dê poder no seu Espírito, poder para subjugarmos os nossos 3 inimigos. Lembrem-se quais são: a carne,
o mundo, esse sistema mundano e também as trevas. Todo principado, potestade, forças demoníacas que habitam nas regiões celestiais da maldade, que a gente sabe que estão no segundo céu. Então todos esses estamos buscando ao Senhor. Seja bem-vinda, Luci. Estamos buscando, clamando ao Senhor. Para quê? Para que Ele nos capacite, Ele nos empodere, nos encha de ousadia, de coragem, de intrepidez do seu Espírito. E eu tenho certeza que Ele já tem ouvido o nosso clamor e Ele tem nos levado a graus maiores, Ele tem nos levado a experiências no Espírito de uma forma muito poderosa. Também temos clamado ao Senhor para a nossa alma, pedindo que o Senhor toque em nossa mente, em nossa psique, toque em nossa alma, para que nos deixe no padrão de humildade à semelhança de Cristo Jesus. É através do jejum e da oração, da meditação da palavra, é através do Espírito Santo que o nosso espírito será bem-aventurado na humildade. E toda estrutura de orgulho, de arrogância, prepotência, de soberba, a soberba é a raiz de todo orgulho, é a raiz de toda iniquidade, a soberba é a raiz de toda prepotência, de toda atitude de eucentrismo. Toda raiz de eucentrismo está na soberba, é uma raiz de iniquidade. São 3 raízes de iniquidade: a soberba da vida, a corrupção da carne, que é a concupiscência da carne, e a corrupção dos olhos. Então, todas essas 3 raízes de iniquidade a gente tem clamado ao Senhor, para que Ele nos dê humildade, serenidade na alma, e a fim de vivermos livres dessas três raízes de iniquidade. Também temos clamado ao Senhor para que Ele elimine da nossa alma, da nossa vida, todas as raízes de crenças mentirosas. Elimine crenças mentirosas. O que são crenças mentirosas? São comportamentos de mentira, são comportamentos que a gente já pratica hoje, que acreditamos como verdade, mas na realidade são enganos. Práticas culturais que herdamos dos nossos pais, práticas culturais que herdamos por observação, práticas que herdamos através de comportamentos frutos de experiências difíceis, traumáticas, votos interiores que fizemos, construção de muros para nos proteger de sermos feridos, machucados. Tudo isso vai gerando crenças enganosas, mentirosas, que estão completamente distantes da palavra de Deus. Tem pessoas que acreditam na necessidade de lidar com finanças, na área da saúde, em qualquer área da sua forma, fora dos princípios da palavra. Todos os princípios da palavra, esses são os verdadeiros. Então a gente está buscando ao Senhor para que Ele coloque em nós aquilo que é verdade. Todo princípio verdadeiro, que seja nisso que a gente possa crer, seja essa a base nossa de vida. Seja bem-vinda, Elaine, conosco. Também temos buscado ao Senhor para que Ele nos dê equilíbrio comportamental e temperamental, que Ele nos dê um equilíbrio em nossos comportamentos, em nosso perfil, que a gente não seja demasiadamente ou exageradamente fora do perfil de comportamento, fora do nosso perfil de personalidade. Deus tem características especiais, dons especiais para cada um de nós, e a gente tem que andar de maneira equilibrada com cada um. Seja bem-vindo, Wander, conosco. Também temos buscado ao Senhor para que o nosso corpo, olha só, pedindo ao Senhor e clamando para que no nosso corpo Ele traga limpeza aos nossos órgãos internos, cura aos nossos órgãos, toda parte, toda a área, da ponta da cabeça até a ponta do pé. Deus ministra saúde sobre nós. A palavra do Senhor, ela declara saúde. Ela diz que Jesus Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Seja bem-vindo, Rui. E se Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, é direito nosso, é herança nossa absorvemos a cura do Senhor, e temos clamado a Ele para que Ele esteja trabalhando no nosso corpo, trazendo também descanso aos nossos órgãos internos. À medida em que a gente jejua, fica pelo menos 12 horas sem alimentação, então
a gente traz descanso ao corpo e também nos levar a novos estilo de vida saudável, de comportamentos saudáveis. Precisamos desenvolver hábitos saudáveis, exercício físico, a hora certa para acordar, a hora certa para dormir, quantidade exata de horas de sono no mínimo por dia, a alimentação saudável. Todas as formas como a gente vai lidar com o nosso corpo, lembre-se, não é apenas o nosso espírito que é templo do Espírito Santo, mas a nossa alma e o nosso corpo também. O que é do espírito nosso se não tivermos mais corpo? O que acontece quando esse corpo morre? O espírito precisa sair da terra. Entenda, queridos, o quanto é sério, o quanto é importante o nosso corpo. O nosso corpo é fundamental, ele é muito importante. Vocês entendem isso? O quanto é importante o nosso corpo. Sem corpo, Deus não tem como operar na terra. É por isso que Ele nos levantou como sua igreja. É por isso que hoje nós somos chamados de corpo místico de Cristo. Porque Cristo habita em nós. E Ele só pode operar na terra através de um corpo. Sem corpo, o Espírito de Deus não pode operar na terra. Ele disse que só tem influência na terra quem tem corpo. É por isso que Satanás, ele procura influenciar a vida do homem, para dominar a vida do homem, e assim ele tem acesso ao corpo do homem. E através do corpo ele domina o mundo. Então entendam isso, seja bem-vinda, Regina. O nosso desejo, o nosso coração é que o nosso corpo não esteja no controle da carne, não esteja no controle desse sistema mundano e nem no controle das trevas. Precisamos colocar o nosso corpo para que a vontade do Senhor nele seja feita, para que ele seja guiado, dirigido em tudo pelo Espírito. É por isso que Deus tem tanto interesse no teu corpo. Você sabia disso? Você sabia que Deus tem um interesse maravilhoso no teu corpo? Deus é muito interessado na saúde do teu corpo. Então, nós precisamos zelar pelo corpo que Ele tem nos dado, para que ele possa ser um instrumento de Deus, do amor de Deus a todos. E eu acho que a gente vai fazer diferente hoje. Vamos fazer o seguinte, seja bem-vinda, Regina. Vamos fazer o seguinte, vamos começar na meditação da palavra e terminando a meditação a gente ora em cima daquilo que o Senhor nos mostrou? O que vocês acham? Vamos lá? Nós paramos hoje pela manhã em Daniel e paramos no verso 18 e vimos a resposta, a revelação do Senhor para Daniel. Aqui Daniel no capítulo 7 já é ele revelando a Daniel visões, interpretações de coisas proféticas, de coisas do futuro. Percebam que Daniel ele é um profeta. E como profeta de Deus, ele recebe a revelação e a visão de Deus, não só sobre as coisas do presente, mas também sobre o futuro. E Deus está dando para ele essa interpretação. Eu creio, queridos, que nos últimos dias, que Deus quer levantar a sua igreja com boca profética para trazer a palavra, o rema, a direção de Deus para os nossos dias hoje. Deixa Deus usar você, deixa Deus tocar na tua vida para isso. Sabe, eu não tenho dúvida que se você está acompanhando, se você está sendo fiel nesses 30 dias de jejum, acompanhando e fazendo pelo menos 1 hora por dia, ainda que não seja ao vivo, mas acompanhando nas lives gravadas, tendo o seu tempo devocional com Deus de pelo menos 1 hora, sendo fiel no jejum, eu não tenho dúvida, a qualidade de vida sua já mudou do corpo. Eu não tenho dúvida, você está mais sensível espiritualmente. Você já começou a ter novas experiências. Os mesmos cenários que te cercam antes, você passa a ter a sensação de que as coisas mudaram, parece que as coisas melhoraram. Na verdade, o cenário exterior não mudou, é o mesmo ainda. O que mudou foi dentro de você. À medida em que o Espírito Santo começa a nos edificar, nos vivificar, começa a controlar o nosso homem interior, à medida que o homem interior está debaixo da direção de Deus, seja bem-vinda, Rebeca, à medida que o homem interior está debaixo do governo e do controle do Espírito Santo, tudo muda. Existe uma paz que excede a todo entendimento, que começa a nortear todo o nosso ser. E Deus quer levantar a mim e a você para viver essa realidade. E se você está nessa campanha, se você está nesses 30 dias, eu não tenho dúvida, Deus já está fazendo isso na tua vida. Não sou eu que estou fazendo, é você que está experimentando o poder de Deus na tua vida. Aleluia! Então aqui no verso 19 ele diz: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava
fazia em pedaços e pisava os pés o que sobrava. E isso espantou Daniel de ver esse quarto animal com um poderio muito maior que os outros anteriores. Quando ele fala de dentes de ferro, quando ele fala de unhas de metal, ele está falando que a capacidade desses 10 reinos que viriam, eles governariam de uma forma imperiosa e dominadora, aonde destruiriam o que viesse pela frente. Então ele está falando de opressão de fato, ele está falando de controle e domínio. Ele está falando de um novo modus operandi, de um novo modelo, onde o domínio e o controle não está mais centralizado na mão de uma pessoa só ou de um reino só, mas de vários reinos, trabalhando para um propósito. Aqui Daniel começa a ter a interpretação de que o plano está sendo ativado para que, de alguma forma, o reino das trevas comece a ter as suas estruturas mais montadas para poder ter um controle de uma forma maior. Daniel tem essa visão aqui, porque nessa época, quando essa visão fosse se cumprir, o número de povos seria muito maior, a ocupação das regiões seria maior, o sistema seria outro, a multiplicação da ciência seria outra. Então era necessário que nesse momento o controle fosse mais descentralizado. E aqui então continua no verso 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3, daquela ponta, ou seja, ponta na sua tradução pode estar chifre, que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Ele está falando aqui de 10 chifres, de 10 pontas. Ele está falando de homens que estariam reinando em 10 lugares. E quando ele diz que 3 sairiam para dar origem a um, que é mais imponente, mais forte, então aqui ele está falando da figura do anticristo, que vai dominar e governar sobre todos os outros. Ele vai estar no controle e no domínio e no reino de todos os outros. Jesus o apresenta como o príncipe deste mundo. Lembram? Nossos 3 inimigos, um deles é o sistema do mundo, e quem é o príncipe deste sistema mundano, quem é o rei, o senhor desse sistema mundano? Satanás. Ele é que está no controle de todo o mundo. Seja bem-vinda, Cláudia. Então, essa realidade aqui, ela é notória, e o texto continua no verso 21. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Uau, isso aqui é forte, isso aqui é importante entender. Chegará um momento em que o anticristo ele estará no controle, na permissão de Deus, na legalidade que ele recebeu de Deus para estar no controle. Ele vai ser tão somente um instrumento de Deus para trazer juízo sobre a terra, juízo sobre os homens. E na permissão de Deus ele vai estar no controle. Mas ele vai guerrear e lutar contra os santos de Deus. E ele vai prevalecer por um período. Agora, preste atenção aqui. Quem são esses santos? Esses santos aqui, talvez, na antiguidade, os homens só poderiam entender e conceber que era exclusivamente o povo de Israel. Mas não é apenas o povo de Israel. Santo hoje é todo aquele que é santificado pelo Espírito Santo. E quem é santificado pelo Espírito Santo? É aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro de si. E quem é aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro de si? É aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Senhor da sua vida. Ele disse, se com a tua boca confessares e no teu coração creres que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, pisou nessa terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, realmente você está salvo, ele é teu Senhor. Então, ele está dizendo que todo aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, através de Cristo Jesus, chegou ao Pai através de Cristo Jesus, este é santo e está num processo de santificação.
O nosso espírito, ele já está santo. A alma, ela está em processo contínuo de santificação, não para. Alguns regridem, alguns congelam, alguns paralisam, alguns ficam nanicos na fé, alguns se comportam como crentes carnais. 1 Coríntios, Paulo fala dos crentes carnais. Esses crentes carnais são aqueles que já nasceram de novo, mas ainda estão como nanicos da fé, ainda tomando leite materno. Então, esses santos do Senhor, esses serão instrumentos, Satanás se levantará contra ele na pessoa do anticristo e os vencerá por um momento. Agora, algo poderoso acontece logo depois, o que é? Olha o que diz o verso 22. Até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Aleluia! Aqui, o próprio Deus Todo-Poderoso, que está no controle da agenda, que está no controle de todas as datas, que está no controle do calendário mundial, que está no controle dos tempos, ele diz: parou, agora quem vai assumir o controle são os santos. E os santos irão assumir o controle, tendo Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, no trono absoluto. Os santos irão reinar com Jesus Cristo e Satanás será preso por 1000 anos durante o reinado de Cristo Jesus. E aqui o texto continua no verso 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos seus pés, e a fará em pedaços. Como é que um anticristo vai conseguir fazer isso? Pisar toda a terra, colocar sobre os seus pés, destruí-la. Como ele tem o poder? Como ele terá o poder de fazer isso? É necessário um sistema tecnológico, informativo. É necessário um sistema que contribua para isso. E a gente já vê o mundo se organizando com as bases para isso, tá? Precisamos estar muito atentos aos sinais dos tempos, queridos. Isso não é para nos amedrontar, isso não é para nos afligir, isso é para edificar a nossa fé e termos certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o verso 25 diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Entendam o que ele está dizendo aqui, que durante o período do reinado do anticristo, ele vai tentar assumir o controle do tempo. O que é tentar assumir o controle do tempo? É tentar assumir o calendário mundial. É ele mandar no calendário mundial. Também é ele mandar nas religiões mundiais. Ele vai querer ter apenas uma religião. Ele vai buscar apenas ter uma religião. E essa vontade, esse desejo dele é apenas uma tentativa. Mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E ele diz tempos e a metade de um tempo. Então ele está falando de 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio ele estará nesse controle absoluto. Vamos continuar? E aí ele diz aqui: e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante. Quando Daniel diz que ele guarda tudo em seu coração, querido, isso aqui é muito precioso para mim e para você. Daniel não recebe essas revelações e sai logo falando, sai logo contando para todos. Daniel, ele vai orar ao Senhor e ele fica espantado com tudo o que vê. Sabe, isso ensina para mim e para você a necessidade
de termos a serenidade de saber a hora certa de falar, mas também de não encararmos as revelações da palavra como uma descoberta para que isso estimule um ego pessoal ou intelectual, para que nos leve a querer compartilhar com outros e mostrar que a gente sabe alguma coisa. Daniel, ele mostra exatamente aqui um coração humilde, fica espantado com tudo que vê e se derrama na presença do Senhor para que ele traga a revelação e trate o seu coração. Queridos, que esse seja o nosso desejo agora. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. Hoje, Senhor, foi um dia de reflexão, de meditação na Tua palavra. Hoje, Senhor, é um dia onde os Teus filhos conseguem ter um entendimento claro e cristalino daquilo, Senhor, que está programado para acontecer no final dos tempos. Mas o Senhor, ao revelar e a mostrar isso, o Senhor mostrou isso aqui há mais de 2.500 anos atrás. Uau! Em uma época onde não existiam nem expectativas de termos o que existe hoje, em termos tecnológicos, em números populacionais, em estruturas, em infraestruturas, em reinos. Mas há 2.500 anos atrás, o Senhor já revelava o que iria acontecer no final dos tempos. O Senhor é aquele que tem o controle e o domínio de tudo em tuas mãos e nada foge do teu controle. E ao Senhor revelar e mostrar que tudo estará, Senhor, debaixo das tuas mãos, o Senhor, que é o ancião de dias, que está assentado no trono de fogo, cujas rodas do trono são de fogo, cujos rios que saem do trono são de fogo, e que sai santificando os santos, mas também destruindo os iníquos. Tu és aquele que está no controle absoluto de todas as coisas. E a palavra, Senhor, que está por trás de tudo isso a cada um de nós é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Senhor, e a nossa oração é que durante esses dias de jejum e oração, o Senhor esteja nos trazendo clareza mental, o Senhor nos esteja trazendo as verdades do Teu reino. Que as Tuas verdades, Senhor, elas não sejam para nos preocupar, nos afligir, pelo contrário. Elas sejam, Senhor, para gerar em nosso coração descanso. Porém, ao mesmo tempo, como Daniel, que ficou assombrado, temendo por tudo, oramos para que o Senhor não traga ao nosso coração medo do que vai acontecer, mas temor do Senhor. Porque preferimos estar sendo santificados por Ti, purificados por Ti, guiados por Ti, do que estarmos debaixo do governo do mundo, do que estarmos debaixo do governo do anticristo. Senhor, ainda que Satanás tenha poder e controle sobre organizações, sobre governos mundiais, sobre a mídia, Senhor, mas nós oramos agora a Ti, para que o Senhor esteja empoderando a Tua igreja. Empodera os Teus filhos. Empodera os Teus filhos com sabedoria. Empodera os Teus filhos com os dons do Senhor. Empodera os Teus filhos com a fé que vem do Senhor para nós. Empodera-nos. Nos capacita para resistir completamente, Senhor, no poder e na força do Teu Espírito, para nos levantar como um só homem, como um só exército, cheios do Senhor, na virtude do Senhor, contra todas as portas do inferno e vê-las sendo destruídas e caídas pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Que tenhamos uma mente, Senhor, lavada com o Teu sangue, banhada com o Teu sangue, purificada pelas águas da Tua palavra. Senhor, que os nossos estilos de vida sejam
tão alinhados à Tua palavra, aonde o Senhor encontra em nós destreza, agilidade, habilidade, para em tempo e em fora de tempo, sermos canais do Senhor aonde o Senhor nos levar. Pai, em nome de Jesus, edifica a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, capacita-nos a começar, Senhor, com um coração humilde, como o coração de Daniel, Senhor, que não se vangloriava pelas visões, que não se orgulhava em si mesmo pelas visões, que não saía contando, Senhor, para todos, para mostrar que tinha uma capacidade intelectual. Pai, a nossa oração é para que a mesma maturidade que chegou ao espírito e à alma de Daniel, o Senhor leve a cada um de nós a esse nível de maturidade. Não queremos mais ser crentes carnais, não queremos mais ser homens meninos, não queremos, Senhor, homens adultos no corpo, mas meninos na alma, adolescentes no espírito, não, Senhor. Gera em nós maturidade, gera em nós experiências. Pai, em nome de Jesus eu oro para que cada um dos meus irmãos que estão acompanhando conosco esta campanha de jejum e oração, o Senhor libere experiências celestiais, libere visões celestiais, libere palavras a eles, libere experiências de abrirem a sua boca e verem o reino do Senhor se manifestar neles e através deles. Em nome de Jesus eu declaro que você é um agente do céu na terra, e aquilo que você fizer, o céu estará observando, e o céu dará aval às suas atitudes, todas elas que estiverem alinhadas à palavra de Deus. Você será canal de Deus aqui na terra, aleluia. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma boca profética, dá-nos palavras proféticas, dá-nos, Senhor, palavras que mudem realidades ao nosso redor. Queremos, Senhor, levar luz aonde há trevas. Queremos levar sal a lugares aonde não existe sabor. Queremos levar revelações aonde existe ignorância. Queremos levar cura aonde existe doença. Queremos levar salvação aonde todos estão perdidos em seus entendimentos. Queremos levar, Senhor, queremos levar purificação àqueles que estão sujos, perturbados pela contaminação dos lixos do pecado e da iniquidade. Pai, levanta a tua igreja e faz os teus sinais nos seguirem, para que o teu nome seja reconhecido, exaltado e glorificado. Toca em nossos corpos mortais, vivifica-nos pelo poderoso nome de Jesus Cristo, de maneira, Senhor, que a nossa mente, todo o nosso corpo, todo o nosso ser esteja alinhado na mesma frequência do teu Espírito, agindo e operando no Espírito, no poder do teu Espírito. Oh, aleluia! Pai, nós colocamos diante do Senhor todos os nossos amigos e amigas que estão em nossa lista de oração, aqueles pelos quais nós temos clamado, orado, intercedido, aqueles, Senhor, que tem sido, Senhor, os nossos alcances, aqueles que temos colocado diante do Senhor. Olha para cada um deles. Vem com salvação, vem com o teu sozo no espírito, vem com o teu sozo na alma, vem com o teu sozo no corpo, vem com transformação, vem com libertação sobre eles. O Senhor decidiu amá-los. E nós estamos aqui orando, faz teu amor chegar a eles. Faz teu amor chegar a cada um deles. Faz eles terem uma percepção nítida, clara e autêntica do teu amor. Tudo aquilo, Senhor, que está deixando a alma deles frias, como que mortas em cima de uma pedra de IML, Senhor, ressuscita-os. Ressuscita-os pelo poder do teu Espírito. Aquilo que os levou à morte, qualquer tipo, Senhor, de enfermidade no corpo, na alma e no espírito, remove agora. Tira, Senhor, todo o espírito de condenação e de morte, todas as palavras que mantêm esses homens e mulheres que estão em nossa lista de oração, aprisionados. Traz libertação agora, Pai. Assim, Senhor, abençoa a vida de cada um, que possamos permanecer firmes. Apresentamos o nosso Senhor, apresentamos a Ti, Papai, o nosso 19º dia de jejum.
que o Senhor possa estar abençoando, honrando e recebendo na tua presença como o nosso incenso e aroma suave. Aqueles que estão começando agora, concluindo, irão começar, que possamos receber de Ti a graça e a disciplina de permanecermos firmes e fiéis até o último dia. É assim que oramos, Te louvamos e abençoamos a Tua igreja e fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia! Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua casa. E em nome de Jesus Cristo, você que ainda não mandou a sua lista de amigos para que estejamos orando por eles, ainda dá tempo, manda. Manda pelo WhatsApp, manda pelas redes sociais, pelo direct, o nome deles. Queremos estar orando por cada um deles junto com você, tá bom? Compartilhe isso nas suas redes sociais, seja alvo do amor de Deus. E amanhã vamos entrar no nosso 20º dia de jejum e oração. Estaremos juntos, se Deus quiser, às 6 da manhã. Já coloque seu despertador para tocar no horário, tá bom? Um grande abraço e até lá.